Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Associativa. Nós somos da CDL Aciane, uma associação comercial e industrial de serviços de agropecuária que cuida muito bem desse universo empreendedor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Falar com uma pessoa que tem essa paixão pelo empreendedorismo, que faz acontecer e que nos inspira muito, com lições, com conhecimento, mas acima de tudo, com uma energia que é invejável. Vocês já estão curiosos para saber quem que é? Então, eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Seja muito bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou Marciliano Coelho, eu estou muito feliz de estar aqui na Conexão Associativa, sendo entrevistado por você, Eugênio, que eu já ouvi maravilhas, e nós vamos conversar aqui bastante sobre empreendedorismo, sobre alta performance e principalmente desbloqueio mental. É a quinta vez que eu venho à Nova Era, sempre trazido aqui pelos presidentes aqui da associação, e desta vez surgiu essa oportunidade para a gente conversar aqui no podcast, que eu adoro. Ótimo, e é isso que a gente quer. A gente vai querer que você nos conte muitas das coisas que você tem apresentado nas palestras, mas principalmente a gente quer explorar um pouco esse tema que você traz, que é tão importante, da alta performance. Mas eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é a pergunta do milhão. Por que alguns empreendedores prosperam e outras não? Tem uma, várias ou nenhuma explicação para isso? Eugênio, a pergunta é muito inteligente e talvez essa seja o segredo do 7x da Coca-Cola, talvez esse seja o segredo da alta performance. Nós temos falado na psicologia de três coisas extremamente importantes. A primeira delas é a capacidade. As pessoas precisam se capacitar. O mundo mudou muito e mudou rápido demais. Então, algumas pessoas têm dificuldade de acompanhar. Então, a primeira é capacidade. A segunda está ligada à disposição e disponibilidade. Algumas pessoas têm muita capacidade, mas pouca disposição e pouca disponibilidade. Então, quando o empresário tem capacidade, ou o empresário em potencial, ele tem capacidade, ele tem disposição e disponibilidade, só falta uma coisa para ele fazer sucesso: permissão para fazer sucesso. Então, quando você tem capacidade, disposição e permissão, Marciliano, o que é permissão? Não é que alguém vai deixar, é que você vai se permitir uma permissão para poder ir além daquilo que alguém disse que você seria. E normalmente são os traumas infantis, normalmente são os bloqueios sociais que vão sendo colocados para nós e que nós aceitamos isso. Então, resumindo e devolvendo para você a fala: capacidade, disposição e disponibilidade, as duas juntas, e permissão. Permissão para fazer sucesso, permissão para ser bonito, permissão para ser rico, permissão para ser inteligente, permissão para ser feliz. Quem descobrir a permissão está feito. Então cai por terra aquela ideia de que o empreendedor de sucesso ele já nasceu com esse bumbum virado para a lua e faz sucesso porque tudo vai ao seu favor. Outra pergunta importante, acho que nós vamos ter várias aqui porque a sua compreensão é muito boa. A atmosfera também contribui para o empreendedorismo. Evidentemente que quando você sai de uma estrutura que todo mundo fala de empreendedorismo, que o seu avô era empreendedor, que o seu pai era empreendedor, você nasce com algumas vantagens. As vantagens do discurso. Mas se você não tiver permissão para poder colocar isso em prática, essas vantagens elas deixam de existir. Mais ou menos como aquela pessoa que faz 3, 4, 5, 6 faculdades, e isso aqui não é um discurso em relação à faculdade, que a pessoa faz 6, 7 faculdades e ela não consegue empreender, porque o problema não está na capacitação, está na disposição ou na permissão. Olha que interessante. Então, o que você está trazendo para nós é que a mente tem um papel talvez mais preponderante, mais importante do que a gente acha. Muito mais. Basta você ver que a maioria dos empresários não estudou nas melhores escolas. Quando a gente olha para o empresário, quando a gente descobre o perfil do empresário, a maioria dos empresários que eu atendo, eles vieram do improvável. Aliás, sendo muito sincero, eles nem sabiam do tamanho que eles poderiam chegar. A maioria deles começou com um horizonte pequeno e foi se desenvolvendo. E ao contrário do que as pessoas pensam, a formação, o lugar que você veio, ele contribui muito menos do que o desejo e a necessidade de empreender.
É por isso que muitas das vezes o esforçado, mesmo carente de algumas competências, ele tem resultado. É uma construção, Marciliano? É uma construção e eu sempre falo que assim, a necessidade é a maior motivação. Então, a partir do momento, e não confunda necessidade com miséria. Eu posso ter gente miserável que nunca vai empreender. E eu posso ter gente que é herdeiro que vai empreender. A necessidade de alguma ordem. A necessidade de ser reconhecido. A necessidade de deixar um legado. A necessidade de ganhar um dinheiro. A necessidade de subir na vida. A necessidade de aparecer. Eu falo que o nosso sintoma é a mola propulsora. Dependendo do sintoma, o sujeito se conecta ao mercado e ele vai embora. Seja cantor, jogador de futebol, blogueiro, industriário, prestador de serviço. Ele constrói isso a partir da necessidade mental dele. Olha só que interessante. E você fala com uma convicção tão grande que seu exemplo de vida pode ser citado nesse momento? Deixa eu contar para vocês, né? Eu tô aqui hoje conversando com o Eugênio numa associação respeitada e eu viajo pelo Brasil e hoje pelo Brasil, mas será pelo mundo, fazendo um trabalho. Eu fui servente de pedreiro, Eugênio. Eu vim do improvável. Meu pai é semi-analfabeto, minha mãe semi-analfabeta e meu primeiro emprego foi servente de pedreiro, trabalhando com um cunhado. E depois eu fui para uma fábrica, né? Eu saquei rápido que servente de pedreiro era uma grande profissão, mas eu precisava de mais. Aí veio a necessidade. Mas não era só de dinheiro, não. Era a necessidade de ser reconhecido. A vaidade, se controlada, ela é positiva. E aí eu fui trabalhar numa fábrica. E eu descobri que na fábrica, à medida que você ia crescendo, você ia ficando conhecido, ganhava um crachá escrito líder. E eu falei, poxa, eu quero ser líder. Porque o líder, ele tinha algumas regalias. Ele entrava na sala do chefe e tomava café. E o operador, não. Eu falei, eu quero entrar na sala do chefe e tomar café. E o dinheiro vai acontecendo em paralelo. Então eu falo que a minha motivação nunca foi o dinheiro. Foi estar em lugares que eu não tinha acesso. E nessa empresa eu fui promovido 9 vezes. Antes dos 20 anos. Eu entrei com 14 e antes dos 20 anos eu fui promovido 9 vezes. Por isso que hoje eu ministro o curso de liderança. Porque eu vim do chão de fábrica para poder fazer gestão. E depois eu descobri que eu podia ir um pouco mais. E eu gosto de contar essa história porque quando eu era pequeno eu gostava muito de carro. E uma vez um rapaz deu uma carona para mim e para o meu pai num Monza. E esse Monza era um Monza 89, 90, 4 portas. Era a coisa mais linda que tinha no mundo. Né? E aí, se a GM quiser me mandar um Monza de presente, eu aceito. Tá? E aí, a gente ganhou essa carona. Quando nós descemos da carona, o meu pai, para me proteger, ele falou assim, eu disse pro meu pai, pai, que carro bonito! E aí meu pai disse para mim, ô meu filho, isso não é para nós não, isso é para rico. Pro desaforo do meu pai, só Monza eu tive 4, inclusive a álcool. Porque ninguém, nem o meu pai vai dizer o que eu vou ser. E aí, acreditando nisso, eu fiz psicologia, trabalhava numa caldeira, jogava lenha numa caldeira à noite, fazia faculdade de manhã em Belo Horizonte e dormia 2, 3 horas por dia no máximo. Essa é a história. Mas a minha história, eu me formei em 2006 e a partir daí eu coloquei empreendedorismo, visitando grandes empresas, pequenas empresas. Onde tiver um empresário, onde tiver um empreendedor, eu estou junto com ele. Mas assim, eu tenho muito orgulho da minha história, mas ela é a história da maioria de nós, a sua, da equipe de produção que está trabalhando aqui, do telespectador que está nos assistindo, que vai ver esse podcast maravilhoso. Quando você quer, você vai tirando as travas mentais. Então, o meu destino era, no máximo, estar na fila do seguro-desemprego, trocando de empresa daqui para ali. Esse era o meu destino. Eu não gostei dele. Eu falei, eu quero um novo destino. Aí eu reescrevi o meu. E para quem ouve, né, sua história, o que você falou, são histórias que a gente vê do sucesso, mas também histórias que a gente vê de não sucesso, né, dos dois lados do final da história. Como é que é essa energia para fazer isso, Marciliano? Porque quantos não você já ouviu, quantos, né, como você falou da frase seu pai, e falou por amor. Por né, amor, falou para proteger. Exatamente. Ele nem lembra disso, inclusive. E como é que lida com esses nãos? Como é que supera essa questão? Para você que está me ouvindo, a pergunta do Eugênio ela é clínica, inclusive.
E nós falávamos disso aqui nos bastidores, Eugênio. Nós somos a média das 5 pessoas, é começar a selecionar o joio do trigo. A maioria das pessoas, ela preocupa muito com a opinião do outro. E eu gosto de contar essa história. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu era muito pobre, eu fui criado numa periferia, eu vim da roça, depois fui criado numa periferia com muito carinho, eu amo o lugar que eu fui criado, mas eu tive que lidar com muitas críticas. E a crítica, ela torna a gente casca grossa. Então essa história é engraçada, era assim. Eu fui fazer faculdade de psicologia na PUC e eu falava muito errado. Eu tinha dificuldade de português, porque a minha família, ela tinha uma linguagem coloquial. Então era nós vai, nós come, nós bebe, nós e tá tudo certo. É o dialeto deles. E eu tentava fazer perguntas na faculdade, mas eu tinha que escrever primeiro para eu conseguir formular a frase. E com isso, a aula passava e eu não perguntava. E eu fiquei 3 períodos assim. E eu começava a conversar na norma culta com a minha família e a própria minha mãe, que me ama, falava assim, você tá ficando metido, menino. Não, mas deixa de ser bobo. Os meus amigos me questionavam, que isso, cara? Né? E aí eu fiquei numa sinuca de bico, que eu chamo de hora da decisão. E aí eu perguntei para um professor. Eu disse para o meu professor, eu tô com um dilema, que eu nem sabia a palavra dilema. Hoje é que meu vocabulário me permite. Eu devo ter dito para ele que eu tava com um problema. E aí ele disse assim, qual? Eu falei para ele, olha, eu tento ter alta performance, que eu também não usava essa palavra na época, e as pessoas me rechaçam, que eu também não usava essa palavra na época. E ele disse assim, de onde você vai viver? De lá ou de cá? Eu falei, de cá. Ele falou, então larga de lá. Aí eu larguei de lá. E aí, eu sempre gostei de paletó. Hoje eu não tô, porque eu tô tentando ser mais jovem, né? Então tirei o paletó hoje. Mas eu sempre gostei de paletó. E eu não tinha dinheiro para comprar um terno. E eu fui num bazar. O pessoal chama de pechincha, de brechó. Brechó é chique, né? E eu comprei um paletó por R$20 usado. E fui pra faculdade com ele. Lá na faculdade todo mundo me aplaudiu. Falou, pô, Marciliano, tava ridículo, tava grande, hoje eu sei que não tava ajustado, mas a faculdade falava comigo assim, pô, Marciliano, tá lindo. Só que quando eu descia no meu bairro com paletó, eles gritavam, aleluia, irmão, lá vem o pastor. Nada contra o pastor, muito pelo contrário, mas era a perspectiva. E aí eu descobri que eu tinha que fazer uma escolha e eu escolhi a média das 5 pessoas que me colocavam pra cima. Então eu sei que a maioria das pessoas vai dar um não. Não é porque elas são ruins, é porque elas não suportam o sucesso. Todo prego vai tomar martelada mesmo. E eu desenvolvi uma habilidade que é de confiar em algumas pessoas. Então eu gosto muito do feedback, mas é de quem eu sei que está me dando feedback porque quer que eu cresça, não porque quer que eu diminua. Então eu enfrento não dessa maneira. Ah, tá. E alta performance, não existe alta performance sem crítica. Eu faço uma palestra, 90%, e eu espero que seja assim, ficam satisfeitos. 10% vão lá e marcam, falam assim, não gostei. Uma vez eu falei do meu time de futebol na palestra, o pessoal escreveu, gostei da palestra, mas não gosto do time dele. A gente lida com críticas. Acho que o que você está falando para nós é super importante, porque às vezes a gente confunde isso, né? Com ouvir o feedback, dar razão a esse feedback, ou talvez ficar dependente da opinião dos outros, né? Que gera para nós uma dificuldade grande até de digestão dessas opiniões, e aí a autocrítica baixa para a gente forte. Você falando nessa sua história de vida, que eu acho que ela já está ilustrando todo o tema da palestra, né? A gente nem tocou ainda na alta performance, você já foi na veia nisso. Você superou vários obstáculos visíveis que você está narrando, mas existem também esses obstáculos invisíveis. O que são esses bloqueios emocionais que você teve que vencer? Sim, e só uma frase para vocês que o Eugênio tocou num ponto. Não aceite conselhos construtivos de quem não construiu nada. Então, e eu não estou falando de quem ganhou dinheiro, não. Eu estou falando de aceite conselho construtivo de quem tem uma família estruturada, de quem de repente bancou a sua independência, de quem de repente estudou, de quem não estudou, mas se educou. Então, quando eu digo não aceite conselhos construtivos de quem não construiu nada, é porque são os maiores palpiteiros. E os bloqueios invisíveis, a gente precisa ter maturidade para eles. O que acontece?
Muitas das vezes a gente não foi preparado para ter alta performance. Como é que, bom, pelo menos como é que foi o modelo pedagógico que eu fui criado? O modelo pedagógico que eu fui criado, e não é uma crítica à escola, é antropológico, é assim, né? Era a turma da frente, que tinham uma característica mais tímida, uma característica mais concentrada, a turma do meio, que estava tentando se localizar, e a turma do fundo. Fundão. Então, o modelo político-pedagógico, e não é uma crítica, é apenas uma análise, ele formava apenas 1/3 dos alunos para obedecer. Então, nessa hora, é colocado na gente um bloqueio. É por isso que as pessoas chegam nos cultos, nas igrejas, nas palestras, elas não se sentem permitidas a sentar na frente. A coisa mais difícil do mundo é você dar um curso e as pessoas chegarem e sentarem na frente. São poucos que fazem isso. Só aqueles que foram treinados lá atrás. A maioria, ela senta lá atrás, porque é como se ela não tivesse o direito de sentar ali. Então já começa um bloqueio. Um outro bloqueio é o horizonte curto. Eu sou da década de 80 e 90 é uma geração muito bloqueada. Esta geração agora é menos bloqueada. É uma geração impulsionada para vencer. Então, o empresário de 70, de 80, de 90, ele viveu muitos bloqueios governamentais, crise econômica, bloqueio de dinheiro, dificuldade financeira, desemprego. Então, ele se tornou um sujeito conservador. E ele é conservador, inclusive, na psique. Então, tudo para ele pode parecer um fracasso. Começar a construção de um prédio pode ser um fracasso. Essa geração de 80 ama poupança. A geração de 70 e 80 é a geração que mais poupa. É a geração que foi treinada para catástrofe. Então, as pessoas têm muito medo de perder o pouco que elas têm. E o empreendedorismo só funciona proporcional ao risco. Quanto mais eu arrisco, mais chance de ganhar eu tenho. E também de perder. É esta relação que eu preciso dar conta dela clinicamente. E o empreendedorismo, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não vai te dar uma qualidade de vida melhor. Ele vai te dar conforto. Mas o empreendedor vai trabalhar 14, 16 horas. Tem uma frase que não é minha, é do Geraldo Rufino, e eu gosto de dar o crédito. Nenhuma pobreza vai suportar 16 horas de trabalho. Então, os bloqueios invisíveis vão muito nessa pegada daquilo que você está sendo envolvido e que você não consegue sair dele. Por quê? Porque você foi educado. Eu falo muito com as mulheres. Graças a Deus, as mulheres estão empreendendo muito. Mas tem muito mais mulher empreendendo no varejo do que na indústria. Por quê? Porque foi ensinado e foi programado às mulheres que elas são competentes para serem bonitas e venderem roupas e sapatos. E são mesmo. Mas elas também podem ser industriárias. Mas elas também podem ser donas de construção civil. Elas também podem trabalhar em serviços mais bretões. Mas para isso ela precisa romper com aquela frase que a mãe dela, o pai dela, a tia dela diz: isso não é coisa de mulher. E da mesma forma a gente pode imaginar que esses bloqueios, às vezes, também dos homens de serem mais flexíveis, né, de se deixarem emocionar, talvez venham dessas frases também, isso não é coisa de homem, né? Eu conheço alguns empresários do ramo de beleza. E é impressionante como os homens estão indo bem com o salão de beleza. É impressionante os rapazes indo para estética, os homens indo para alta costura, os alfaiates, os grandes costureiros, os estilistas. Quando eles desassociam esse bloqueio, que profissão nenhuma, Eugênio, tem a ver com sexualidade. Você pode ser homem, você pode ser homossexual, você pode ser mulher, você pode ser o que você quiser. A profissão é uma habilidade que você desenvolve e que não tem nada a ver com a sexualidade. Então permita-se colocar aquela habilidade, o que tem de homem se tornando confeiteiro, habilidoso para ganhar dinheiro com cafeterias sofisticadas, é um negócio absurdo. E o que tem de mulher se tornando dona de construção civil a partir do momento que ela desbloqueou e que ela descobriu que ela também pode vender blusinha, mas que ela também pode construir a caixa que vai embalar a blusinha, isso mudou muito. Mas
a gente precisa fazer uma imersão. Hoje, inclusive, aqui tem um trabalho sobre isso. A gente precisa descobrir quais são os nossos bloqueios mentais, invisíveis principalmente, porque a gente não faz o que a gente queria fazer, o que impede, e aí é mentoria, é psicologia, é treinamento, é desenvolvimento, é participar da associação, porque a associação também desbloqueia muito a gente quando se coloca num grupo. Então, basicamente, é isso. E aí a gente percebe, na hora que você fala do desbloqueio, na hora que você fala de tudo isso, tem um autoconhecimento necessário, não tem? O autoconhecimento, hoje, ele é tão importante quanto o Windows foi importante quando surgiu. Ele é tão importante quanto a datilografia quando surgiu. Ele é tão importante quanto o dirigir para a sociedade. Porque nós vamos falar de uma coisa chamada inteligência emocional. Inteligência emocional, aliás, a desinteligência emocional, porque a inteligência emocional ela não é nem um pouco inteligente. Então você precisa se proteger de você mesmo, porque os traços da sua personalidade, você tem uma tendência a liderar, está muito próximo da arrogância, se você não administrar isso. Você tem uma certa insegurança, está muito perto da ansiedade, elas flertam. Você é muito ambicioso, está muito perto da ganância. Então, nós vivemos numa linha muito tênue e nós temos que tomar um cuidado com isso, porque o remédio na dose certa ele cura, na dose errada ele é veneno. E nós somos cheios de qualidades positivas e de qualidades negativas. O líder ele tem que tomar um cuidado para ele não ser egocêntrico. O bonzinho tem que tomar muito cuidado para ele não ser bobinho. Então o autoconhecimento vai te ajudar a usar na dose certa, a inteligência certa para aquela situação. Eu brinco que todos nós somos alegres, tristes, passivos e agressivos. Eu tenho que me proteger de mim mesmo. Então, se eu sei que eu tenho uma agressividade dentro de mim, que é uma energia, eu não posso ir para uma torcida organizada, porque ali a temperatura psíquica vai aumentar e o cara bonzinho ele pode se transformar num agressivo naquele momento. Da mesma maneira que o sujeito que é muito empático, ele tem que tomar um cuidado muito grande, porque lá fora a sociedade costuma fazer o empático, o bonzinho, de bobinho. E aí ele empresta dinheiro, e aí ele às vezes abre mão de fazer uma precificação melhor, ele às vezes tem dificuldade de cobrar. O que eu pego, empresário, que tem dificuldade de cobrar, o que eu pego de empresário que tem dificuldade de mandar embora o cara ruim de serviço, porque é primo, porque é sobrinho, porque é tio, porque o pai trabalhou na empresa. Então, a alta performance ela é um autoconhecimento. Não se fala em alta performance sem antes falar em autoconhecimento. Senão você vai ser apenas um cara cheio de títulos, cursos, imersões que não te levaram a nada. E é interessante você falar nisso quando a gente percebe, né, toda essa amplitude que o tema abraça, como nós podemos entender isso não só pelo lado do empresário, do empreendedor, mas pro lado da qualidade de vida, né? Porque uma pessoa que se descobre, que consegue ter esse tempero que você citou, esse equilíbrio, certamente ela vai viver muito mais feliz, né? Um dos grandes desafios, Eugênio, a sua pergunta, ela sempre muito conectada ao que a gente está dizendo. Essa é para você. Exercite o desapego. O empresário de sucesso, a pessoa de sucesso, o filho de sucesso, a mãe de sucesso, o pai de sucesso, ele aprende a desapegar daquilo que é peso na vida dele. Então nós temos uma tendência a sermos Bob Esponja. E a gente vai absorvendo tudo. O problema da família, o problema do primo de terceiro grau, o problema da sociedade. E a gente precisa colocar um limite em algum momento para a gente fazer aquilo que hoje é o mais raro, gestão do tempo. Quando o empresário, o empreendedor, o transeunte comum, ele aprende a fazer gestão do tempo e ele descobre que ele precisa estar estruturado em 3 coisas: trabalho, família e espiritualidade. E aprender uma palavra que é difícil pra caramba na nossa sociedade, que é dizer não. Porque a gente foi treinado para dizer sim.
E aí, quando a gente diz não, a gente tem que estar desapegado da aprovação social. Porque se eu for depender da aprovação social, eu vou abrir as minhas portas para todo mundo, eu vou abrir a minha empresa para todo mundo e eu não vou atingir alta performance, porque eu vou ficar pesado, cheio de âncora. Na vida, você precisa de arco, não de âncora. Tem gente que anda com uma bola, sabe aquelas bolas de presidiário? Aquela bola que tem nos filmes americanos. Ele arrasta pessoas. E aí ele não vai conseguir chegar onde ele quer de maneira nenhuma e não vai ter qualidade de vida. Isso é fundamental, né? Quando a gente imagina que está muito conectado, né? O que você faz como profissão, o que você faz em casa, na família, a espiritualidade que você falou, que é diferente da religiosidade. Demais. Todo esse espectro, ele contempla uma vida muito mais equilibrada, né? Essa percepção. Mas eu imagino que quem está nos escutando agora, nos assistindo, certamente está vendo isso tudo, a mente está toda borbulhando de ideias e ele precisaria de um ponto inicial. Fala assim, tá bom, se eu quiser começar a pensar nisso, se eu quiser começar a promover em mim esse autoaprendizado, esse aprimoramento, o que seria uma forma dele começar nesse campo? Eu acho que o podcast pode te ajudar e o Eugênio ele trouxe pra gente aqui uma perspectiva muito interessante, que ele fez um recorte. Você se identificou com tudo que nós estamos dizendo. E agora? Talvez seja essa a pergunta. Né? Tá bom, já descobri que talvez eu esteja cheio de âncoras, já descobri que eu não me permito tanto, já descobri que eu fui bloqueado. Tá, e agora? Então, preste atenção, são alguns passos. Primeiro passo, busque ajuda profissional. Primeiro passo. E a ajuda profissional, ela pode ser uma mentoria, ela pode ser um curso aqui na associação, ela pode ser um gestor de carreira, ela pode ser alguém que venha com capacidade de enxergar o seu cenário. Terceiro, disciplina da mudança. A maioria das pessoas não sustenta a mudança. Nas minhas palestras, Eugênio, eu pergunto, qual o Dia Internacional da Mentira? A maioria das pessoas diz 1º de abril. E não é. O Dia Internacional da Mentira é 31 de dezembro. Porque sempre no dia 31 de dezembro a gente estabelece um compromisso que ano que vem será diferente. E no dia 2 a gente continua repetindo os mesmos erros. Busque ajuda profissional, aprenda a lidar com a dor da disciplina. Porque seja para emagrecer, seja para ter alta performance, seja para mudar o seu negócio, seja para trabalhar mais, não importa. E o terceiro, preste atenção nas lições aprendidas. Todo erro, ele precisa ser analisado, rastreado e melhorado. Eu posso errar uma vez. 2 vezes é falta de análise crítica. Eu preciso fazer um exercício que a engenharia chama de lições aprendidas. Pronto. E entender o conceito japonês de Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Melhoria contínua. Desses 3 fatores que você listou, qual que você acha que é o mais difícil para a pessoa adquirir, para a pessoa praticar? Excelente pergunta. Eu acho que ninguém me perguntou isso. E eu vou pensar para te responder por quê. Para a maioria das pessoas, e talvez eu fique até em cima do muro, para a maioria das pessoas, a dificuldade maior é aceitar que precisa mudar. São os teimosos. Para algumas pessoas, é sustentar a melhoria, que é a disciplina. E para algumas das pessoas, é entender que não está pronto, por mais que ele seja experiente. O Marciliano acredita que a disciplina seja a mais difícil. Por quê? Porque ela dói. Ela dói. Você fazer um curso 5 anos da sua vida, de 7 da noite às 10h30 da noite, em outra cidade, ou você sair do seu trabalho e vir para um curso aqui, ou você atravessar a cidade, ou você acordar 4 da manhã para ir para academia, ou você ter uma padaria e o principal padeiro ser você, tem que acordar 3h30. A maioria das pessoas morre na disciplina. É muito interessante essa observação sua, porque o processo é como um todo, né? Não dá para você fazer uma fase só
e achar que está pronto. Mas quando você fala da disciplina, a percepção que a gente tem um pouco dessa também. É o que foge, né? Eu quero talvez o lado mais confortável, o lado melhor, o acordar cedo ou ficar na cama, o emagrecer ou comer comida gostosa, empreender e querer ganhar dinheiro rápido. Quer dizer, tudo isso foge um pouco, né, da disciplina, como a gente mantém isso vigoroso, né? Essa percepção talvez seja uma ideia latente de quem vence, né? Um traço comum da disciplina. Você falou do Rufino, o Rufino fala muito isso nas palestras dele, né? Então, Eugênio, olha que bacana isso, e presta atenção. São dois P's que fazem sentido na vida: processo e paciência. E se você quiser colocar um terceiro, que é persistência, isso também é importante. Mas para ficar nesses dois, essa magia de que você vai ficar rico em 90 dias, essa magia, com todo respeito, do arrasta para cima ou do arrasta para o lado, ela é para poucos. A maioria das pessoas que vai fazer sucesso é um período de pelo menos 10 anos, 20. Então, a internet trouxe muitas coisas boas, mas ela trouxe muita ilusão. Então, a pessoa que está nos assistindo, ela precisa transpirar. E eu ouvi isso assistindo um vídeo antigo do Silvio Santos. 90% de transpiração e 10% de inspiração. A maioria das pessoas não quer passar pelo processo. Uma vez uma lojista de uma cidade mineira me procurou e disse que não estava feliz com o negócio dela. Ela tinha uma loja e alguns colaboradores, e eu fui fazer o diagnóstico, que normalmente a gente faz diagnóstico, seja da vida pessoal da pessoa ou da vida empresarial da pessoa. E eu descobri que ela trabalhava 3 horas por dia. Ela dizia que trabalhava muito. E aí, quando eu fui fazer uma análise de gestão do tempo, ela realmente trabalhava para a loja dela 3 horas. Negócio nenhum pequeno vai sustentar com 3 horas de trabalho. E aí não é eu que digo. Flávio Augusto, inclusive, é mais agressivo. Geração de valor. Ele diz que empresa que fatura menos de 500 mil, o principal colaborador é o dono. Não entra nessa ilusão de formar pessoas com 4, 5 pessoas, não, que você não dá conta. Você não consegue pagar o fora de série. E se você tiver um fora de série lá, e ele for muito fora de série, ele é seu próximo concorrente. Então, cria a sua empresa, faz ela crescer primeiro. Quando ela tiver condição de trazer alguém para você pagar para ele não virar o seu concorrente, aí você começa um processo de saída do seu negócio. Enquanto isso, seja o melhor profissional do seu negócio. Gente, é impressionante vocês perceberem que a gente falou o tema da palestra talvez uma vez, alta performance, mas como é rico a gente explorar um pouco esse universo do bastidor, porque às vezes a gente vê a receita do sucesso pronto no palco e as pessoas admiram e até se frustram porque não vão chegar lá. Mas o que o Marciliano fez para nós foi abrir esses bastidores dessa história tão bonita, tão consistente e ao mesmo tempo tão inspiradora, para que a gente possa realmente ter não o exemplo em si, mas a motivação para poder mudar, né? Mudar, manter com a disciplina. E é isso que a gente quer agradecer muito, Marciliano. Essa sua presença, essa sua história incentivadora, essa sua história empreendedora. A Aciane CDL, como casa de empreendedorismo, ela quer muito reunir aqui todos esses que têm dores, dificuldades, mas também que têm cases de sucesso para a gente compartilhar, como o Marciliano fez agora. E é isso que a gente deixa para vocês, um convite para que a gente sempre esteja juntos nas redes sociais ou aqui mesmo na Aciane CDL. Quero muito te agradecer, Marciliano. É fabuloso a gente ter uma pessoa com essa energia que contagia a gente sem querer, a gente sente essa vibração aqui de uma forma muito bonita. Então, parabéns pela sua carreira, né, pela sua inspiração, e fique à vontade para que você possa deixar essa mensagem final para nós. Excelente, Eugênio. Eu é que agradeço o convite. Nova Era provavelmente é uma das 10 cidades que eu mais estive, né, repetidamente, então a gente tem recompra aqui. E para eu não ir embora sem falar de uma coisa importante, que a Associação Comercial e as entidades aqui precisam, quem vende, vence.
Inclusive, não é o melhor arquiteto, não é o melhor psicólogo, não é o melhor médico que vai vencer. É o melhor vendedor do teu produto e o primeiro produto que você vende todo dia é você. O chato vai quebrar. O chato não dura nessa nova geração. Numa geração onde que as pessoas precisam também de humanização. Então, para deixar uma dica de alta performance de vendas para vocês, transforme o seu negócio no lugar mais divertido e mais gostoso que aquela pessoa tenha na vida. Se for uma papelaria, se for um posto de gasolina, se for um consultório odontológico, transforme aquilo numa experiência única, porque nós estamos carentes disso e nós queremos cada vez mais estarmos com pessoas que nos acolham muito bem. Então, para ficar um corte bem bacana, quem vende, vence. Obrigado, Eugênio. Obrigado à Associação Comercial. Obrigado à Conexão Associativa. Eu espero voltar em breve, né, aqui para essa cidade que eu gosto tanto. Certamente, é um assunto que ele não se esgota e a gente convida você a seguirmos nas redes sociais, Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, nos canais de podcast e presencialmente também na Ciane. E seguir o Marciliano. Vejam, ele tem muito material que ele disponibiliza gratuitamente nas suas redes sociais, para que a gente possa aprender e também ter vontade de participar dos cursos, porque ele em momento algum vendeu, mas o tempo todo ele vendeu. Obrigado, Marciliano. Obrigado, Eugênio.